Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Eu quero apresentar hoje para vocês um pouco do nosso projeto que a gente tem para o ano que vem. Este é um dos temas que nós vamos abordar dentro do nosso estudo na nossa igreja. Nós estamos querendo implantar vários temas a serem abordados e ensinados no nosso ministério. Nós vamos ensinar a vocês, pessoal, tudo aquilo que a gente puder, que estiver no nosso alcance, dentro das doutrinas da Palavra de Deus. E este tema que eu vou abordar aqui hoje, a teologia sistemática, ela é um tema fundamental dentro da igreja. E é um tema que vem sendo construído ao longo de muitos séculos. Nomes como Louis Berkhoff, Wayne Grudem, Finney James Dake, Jimmy Swaggart. Aqui no Brasil nós temos o Elianai Cabral, nós temos o Joachim Palharim, que é um importante teólogo dentro da teologia judaica, que nós temos aqui no Brasil. E nós queremos levar à consciência de vocês hoje a importância que tem a teologia sistemática. Nós vamos fazer uma pequena introdução aqui sobre esse tema que é importante. Chegou-se à conclusão de que, dividindo-se em temas, aquilo que nós temos que estudar dentro da Bíblia Sagrada, fica muito mais fácil que nós possamos acessar, caso tenha alguma necessidade, as informações que nós vamos precisar para levar o reino de Deus. Por exemplo, às vezes você pode estar falando acerca de Jesus e você vai precisar de falar sobre anjo. E se você domina um assunto como a angelologia, por exemplo, que é a ciência angelologia, que é a ciência que trata acerca do estudo de anjos, você pode ter uma facilidade maior com o pensamento organizado lá dentro da sua mente de buscar essa informação lá dentro para passar para a pessoa. Então, a ideia da teologia sistemática é simplificar aquilo que é complicado para nós acessarmos, porque é muita informação dentro da Bíblia e muita informação para nós guardarmos. E geralmente nós não podemos guardar tudo, né? É impossível. Então, dividindo-se em temas, entendeu-se que era a forma mais fácil de você abordar aqueles assuntos que são essenciais para serem levados para as pessoas. Então, muitas vezes você vai se deparar com situações onde você vai ter que explicar para a pessoa doutrinas específicas da Bíblia. Vamos supor que você quer falar sobre revelação. É uma doutrina da Bíblia. A revelação ela vai desde onde Deus pode revelar o seu pecado para você se arrepender, até uma revelação de um dom ministerial, onde você pode ter uma revelação ali na igreja. Então, a revelação é uma doutrina bíblica, então ela está incluída dentro da bibliologia, e como ela pode ser uma revelação do Espírito Santo no momento, e o Espírito Santo é uma área da pneumatologia e também é algo da eclesiologia. A pneumatologia, por quê? Porque a pneuma significa espírito. Eclesio ou eclesia significa igreja. O sentido da palavra seria igreja. Então, a revelação ela pode ser ensinada tanto na bibliologia, quanto na pneumatologia, por ser um dom do Espírito, e na eclesiologia, porque tem a ver com o dom ministerial de um ministério da igreja. Então, quando você começa a aprender a separar as coisas em compartimentos, você aprende a organizar melhor na sua mente. E na hora que você está pregando, você precisa buscar essa informação, fica mais organizado e mais fácil. Por isso, muitas vezes, você vê que pregadores, ensinadores da palavra conseguem se ater dentro de um tema sem sair dele, porque dominam uma coisa chamada sistemática. O sistemático, né? O sistema, o tema. Dominam o tema que elas estão falando. Quando a pessoa domina o tema, ela não precisa sair de um tema. Ela começa a falar sobre anjo, ele domina o assunto, então ele vai falar de anjo do início ao fim da pregação, do início ao fim do ensino. Da mesma forma, se ele começar a falar sobre tel, onto,
Deus, ponto, ser. Logia, tratado, estudo, palavra, logos, né? Logia. Então, nós temos uma ciência onde facilitou nós termos o acesso dentro da nossa mente naquilo que nós temos que buscar. Assuntos muitas vezes difíceis de serem dominados, mas quando você organiza eles fica muito mais fácil. Você simplifica tanto para você buscar informação, quanto para você transmitir isso para as pessoas. Então, só de falar de revelação, você entra na bibliologia, você pincela um pouco da pneumatologia e fala também sobre escatologia. Suponhamos que estamos falando porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, tendo a trombeta de Deus, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, ao encontrar com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estamos falando de arrebatamento. Arrebatamento, nós estamos falando da segunda volta de Jesus, que será invisível aqui na terra, mas que ele estará no céu. Então nós estamos falando de Cristo. Cristologia. Olha como você organizou o tema e foi lá no compartimento e buscou a informação. Dentro da cristologia você dominou o assunto sobre Cristo. Você sabe falar sobre Cristo, você domina um pouco dos versículos aqui e você começa a buscar essa informação e ensinar para a pessoa. É muito mais fácil. Quando você tem tudo organizado dentro da mente, tá vendo? Você vem na Cristo, é o estudo sobre Cristo, né? Sobre Jesus. Logia. Então, você está falando sobre Cristo, ao mesmo tempo, Tessalonicenses capítulo 4:16, fala de um acontecimento das últimas coisas. Quem já pincelou um pouco quem já pôde pegar um pouco de informação sobre teologia sabe que a doutrina das últimas coisas é a escatologia. Último. Escato significa último. Últimas coisas, né? Doutrina, logia pode ser doutrina também. Último, doutrina sobre o último. Então o Tessalonicenses também está falando das últimas coisas. Então ele está falando tanto sobre cristologia como de escatologia. Olha para você ver. Você tem dois temas em uma coisa só. Ao mesmo tempo, esse tema também fala acerca da posição da igreja diante da sociedade. Nós devemos aguardar esse arrebatamento. Então está falando de uma posição da igreja. Então pincela um pouco também da eclesiologia. Igreja. Sabe? Então você sabe que um tema da Bíblia, dentro dessas doutrinas aqui, você vai poder estudar esse versículo dentro de vários temas. Para isso serve a teologia sistemática. Para que você organize suas ideias e possa buscar as informações. Aí você está pregando esse versículo para a pessoa. E de repente, você começa a entender que aquela pessoa é pecadora e que você também é pecador. Amartio. Pecado. E que vocês precisam da misericórdia de Cristo, a cristologia, para vencer este pecado e dependendo da salvação de Jesus. Aí entra soteriologia. Salvação. Doutrina da salvação. Então você busca dentro da soteriologia as informações necessárias para que você possa buscar essa informação dentro da sua mente e utilizar naquele momento. Onde você começa a reconhecer seu pecado, dentro da martiologia você tem a informação, dentro da soteriologia você tem a informação de como é a salvação através de Cristo, que é a cristologia, e assim você tem toda essa informação guardada dentro da sua mente. De forma que, ao decorar alguns versículos sobre cada tema desse daqui, vamos dizer assim, você não precisa mais ficar daquela maneira sem saber por onde começar a falar de um tema. Quando você tanto precisar e estiver lá fazendo a obra do Senhor. Onde eu busco? Onde eu procuro? Então você já organizou na sua mente. Aquilo já está guardado. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo que
Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, nós entendemos que quando guardamos a palavra em nossos corações, na nossa mente, quando a Bíblia fala de coração, está falando de mente, de intelecto, de você memorizar. Por isso Jesus enfatizou tanto memorizar as Escrituras, examinar as Escrituras e buscar meditar nelas, né? Salmo capítulo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo dá seu fruto na sua estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Sabe, irmãos, quando nós guardamos a palavra, memorizamos a palavra e passamos a organizá-la na nossa mente para ter domínio da palavra, porque nós temos que manejar bem a palavra, nós passamos a estar muito mais preparados para lidar com os desafios que o Evangelho tem, principalmente nos dias de hoje, onde a avalanche de informações está aí. Então, dominar a palavra nunca foi tão importante quanto hoje. E quando você começa a ter que observar o seu pecado e buscar na palavra de Deus uma maneira de vencer este pecado, você tem que entender você mesmo. Você entende, homem, doutrina do homem, antropologia. Você começa a entender você. Começa a olhar para você. Entende que você é feito de espírito, alma e corpo, que você é caído devido ao pecado, decaído, que nós somos criados perfeitos, né? Deus, homem, perfeito. Só que aconteceu que veio o pecado, né? O pecado veio e separou o homem de Deus. Não temos mais contato com ele. O direito de ter o contato com ele da forma que deveria ser. Devido ao pecado, nós todos sabemos da história de Adão e Eva, houve a separação do homem e Deus, houve um problema do homem consigo mesmo, onde o homem passou a ter crises existenciais, depressão, problemas consigo próprio. Essa separação aqui que o pecado também causou chama-se separação, alma e espírito, ou psicossomática. Isso aqui, ó. Separação do homem em si mesmo. Também houve a separação do homem com seu semelhante. Aqui a Eva, né? Desenho bem não. O homem separado do seu semelhante. Adão para cá, Eva para lá. Essa separação chama de separação sociológica, o homem do seu semelhante, consequência do pecado. Por isso você discute com seu irmão muitas vezes, com sua esposa, com sua esposa, com seu colega, com seu irmão de igreja, porque há uma separação entre nós, causada pelo pecado. Hoje nós temos que buscar informação, tudo isso daqui, buscar informação todos os dias. Não é como Adão, né, que Deus dava a ele a sabedoria, ele com uma facilidade, ele podia fazer todas as coisas sem precisar buscar conhecimento que era dado de graça, porque o pecado não havia causado a queda ainda. Então houve a separação psicossomática, a separação do homem e Deus, que é espiritual, a separação do homem e Deus, sociológica. Também o homem foi separado do que é material. Na época só existia mata, né? Então, natureza. Natureza para lá, homem para cá. Material. Por fim, o homem também separou a natureza da própria natureza, onde as árvores passaram a ter ciclos. Esses ciclos são falhos, né? Você nunca vê todas as árvores totalmente perfeitas. A gente vê aí galhos de árvores
com pragas, não é verdade? Então tudo isso é consequência do pecado, sabe? Então a gente tem essa consciência de que o pecado, ele trouxe tudo isso. Isso aqui, ó, estou pincelando um pouquinho, você entendeu o que é a martiologia, a doutrina do pecado. E um pouquinho também do que é a antropologia, que é a doutrina que estuda o corpo humano, o ser humano. E as ações do pecado do ser humano. Então, quando nós vamos entendendo a importância de cada tema e organizando dentro da nossa mente, fica muito mais fácil da gente falar para as pessoas a respeito de Jesus. Você está lá evangelizando, né? Assunto de eclesiologia, assunto de igreja. Então você está fazendo evangelismo ou missões, missiologia, que é uma doutrina dentro da eclesiologia que estuda um papel maior da igreja, que é missões. Missões de EC. EC. Esse EC aqui, ó, significa para fora. No grego, significa para fora. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse eclésia, que significa para fora. Eclesia significa chamado, chamados para fora. Então, nós vemos aqui, só de falar de missões, você fala de eclesiologia, você precisa pedir dom para o Espírito Santo, você entra em pneumatologia. Então, você entra em marca espiritual, você tem que estudar angelologia, porque você estuda aqui anjos e demônios, né? Olha só. Esperamos a volta de Jesus. Vamos falar de escatologia. Vamos ler o Apocalipse? Escatologia. Vamos falar das profecias bíblicas. Vamos falar das profecias bíblicas. Nós vamos falar de Antigo Testamento. Nós vamos entrar em bibliologia, dos profetas maiores, profetas menores. E também pneumatologia. Profecia é o ministério do Espírito. Tá vendo? Quando você organiza, é tão fácil de você levar aquele conhecimento e também organizar melhor suas ideias naquilo que você tiver que fazer dentro da obra do Senhor. A minha ideia, irmãos, é exatamente essa. Poder levar todos nós a uma conscientização de que nós temos que nos organizar e nos preparar para a obra de Deus. Porque quando nos preparamos, Deus, Ele nos capacita, porque nós estamos deixando e dando lugar para que Ele nos use. E é isso aí, irmão. Não vou me ater a nada, vou passar tudo o que eu sei. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor.